Sejam bem-vindos. Meu nome é Rebeca, sou professora de História, especialista em Psicopedagogia, e hoje nós iremos falar sobre a evolução do Reino Franco, né? Observem essas imagens, né? Aqui nós temos líderes francos e aqui também um líder bárbaro, né? Dos povos bárbaros. Por que que eles são tão diferentes? Nessa unidade, a gente vai trabalhar um pouco com essa questão, como que um povo bárbaro se torna um reino e em seguida se torna um império cristão, tá? Não é brincadeira não, é império cristão. Então imaginem vocês que aqui são os diversos reinos francos, que é onde a nossa história começa, tá? Nós iremos falar da evolução do Reino Franco, que ficou localizado na Gália, que é hoje a região o que a gente conhece como Paris. Vocês estão reconhecendo esse mapa, né? É o mapa da Europa. E o que vai acontecer aqui? Essa região é o Império Romano do Ocidente, que vai sofrer as invasões bárbaras. Essa região aqui é o Império Romano do Oriente. Ele vai demorar um pouco mais para cair, vai cair também, mas vai demorar. Então a gente vai concentrar a nossa história aqui, ó, no Império Romano do Ocidente, que se dividiu em diversos reinos após as invasões, né? Diversos reinos francos, ou diversos reinos bárbaros, né? Desculpa. Porém, vocês podem perceber que existem reinos maiores e reinos menores. E aqui eu peço para vocês fazerem uma reflexão. Depois das invasões, o que acontece com esses povos bárbaros? Depois das invasões, o que acontece com a população romana que estava nessa região? Então, a formação dos reinos bárbaros se deu por dois processos, né? O primeiro é que esses povos bárbaros que invadiram fizeram uma coisa super inteligente, fizeram uma simbiose, ou seja, trocaram as experiências com o Império Romano que estava ali. Então, eles pegaram a cultura, um pouco da economia deles e misturou com a do romano. E eles se tornaram reinos independentes. O que isso significa? Que culturalmente, economicamente e politicamente, eles eram autossuficientes. Então, eles formaram diversos reinos, porém, as pessoas que moravam lá, que eram romanas, começou um processo de ruralização da sociedade. O que é isso? É que essas pessoas que estavam nos centros urbanos de Roma começaram a migrar para o interior e trabalhar nas grandes propriedades rurais de lá. Então a gente tem isso, os povos bárbaros que invadiram permaneceram nas regiões romanas e formaram ali reinos, e as pessoas que moravam ali foram para o interior, para as regiões afastadas, trabalhar nas grandes propriedades. Esse processo a gente vai chamar de ruralização da sociedade, né? Mas a nossa história, porque a gente está falando de reinos francos, começa mesmo com a conquista de reinos menores por reinos maiores, tá? Então, os francos conquistando os suevos, né? A gente precisa pensar agora um pouquinho. Para desvendar o que ocorreu naquele período, os historiadores, os pesquisadores de história usam a fonte primária, que são materiais, documentos produzidos na época estudada. Tá? É através dele que a gente vai remontar o que aconteceu no Reino Franco. Por isso, para essa aula, eu trouxe algumas fontes primárias, porque a gente não tira disso. Sem a fonte primária, a pesquisa não tem, a gente só reproduz a pesquisa, a gente não descobre nada de novo. Isso é muito importante para quem vai ser pesquisador. A primeira fase do Reino Franco começa com os merovingios, tá? Que estão representados pelo Meroveu, que era um líder bárbaro, né? E ele foi muito esperto. O que ele fez? Ele se uniu com os romanos contra os bárbaros, para tentar derrotar os bárbaros. E, por gratidão, ganha uma extensão de terra lá na Gália, lá na região que a gente conhece como França hoje. Ter uma vida de vassalagem em relação aos romanos. Eles começaram a trabalhar, pagar impostos, a lutar quando necessário, né, contra outros reinos bárbaros, mas ele manteve firme a expansão, ele continuou essa expansão pela Gália e conseguiu manter uma relação de simbiose com o Império Romano,
tá? Quando ele morreu, seu filho Childerico, ele assume o poder, só que ele é mais bélico, ele vai mesmo para as lutas, né, para as conquistas territoriais, mas ele mantém esse acordo, essa troca de favores com Roma, né? Mas a gente começa a falar mesmo de Reino Franco com o rei Clovis. Quando Clovis, o filho de Childerico, assume o poder, ele faz duas coisas muito importantes. Ele começa a unificar o Reino Franco, então os diversos líderes francos que estão espalhados pelo território acabam jurando fidelidade a ele. Então unifica o reino. Então diversos reinos viram um só. É aí que a gente pode falar de Reino Franco, é no governo do Clovis. E ele se alia à igreja, ele se converte ao cristianismo, porque até então eram todos pagãos, como era de acordo com a religião bárbara, né? Eles eram pagãos e vão se tornar cristãos a partir do rei Clovis, tá? Isso foi muito importante politicamente, né? Vai ter diversas lendas que vão falar, o rei Clovis, a mulher dele era cristã e numa luta, ele pediu para o Senhor, se ele conseguisse ganhar, ele iria virar cristão. Não, ele virou politicamente, porque ele ia agregar ao reino dele diversos seguidores, né? Então, politicamente era muito interessante. Agora, falando de fonte histórica, né? Sobre o Meroveu, que é como a gente viu aqui, é o primeiro rei franco, né? Líder bárbaro dos francos. Conta-se a história que um verão, Cláudia e sua mulher estavam sentados na praia. Quando ela entrou ao meio-dia no mar para se banhar, um monstro parecido com um quinotauro de Netuno a atacou. Como resultado, ela engravidou do monstro ou do seu marido e pariu um filho batizado como Meroveu. A partir de seu nome, os reis dos francos passaram a ser chamados de merovingios. Esse mito vai surgir na época já do Meroveu, né? Então, pelo Fredegário, que escreveu esse trecho contando a história do Meroveu, e esse mito vai ajudar a consolidar ele como líder franco, né? Ele vai se tornar um importante líder franco por conta disso, por conta desse mito. E a gente tem o registro dele através das fontes históricas. Porém, o Clovis não vai durar para sempre. Vai ter uma hora que ele vai morrer e ele morre. Os filhos dele não conseguem dar conta do território franco, que já começou a expansão, ele já está pegando quase que toda a Europa, todo o Império Ocidental, tá? Ele já está chegando quase em Portugal já. A dinastia carolíngia vai surgir com Carlos Martel, que era um funcionário do palácio, chamado como mordomo do paço, lá dos merovingios, né? E ele já era um nobre, tem que ser nobre, para ser mordomo do paço tem que ser nobre. Então ele vai combater as invasões muçulmanas, vai combater outros reinos bárbaros e vai começar a aumentar o seu prestígio, né? Porém, ele continua como funcionário até sua morte. Quem vai mudar um pouco essa situação é o seu filho Pepino Breve. Sim, gente, Pepino Breve. Esse era o nome do cara. E é porque ele era baixinho, Breve porque ele era baixinho. O Pepino, ele vai dar um golpe e vai derrubar o último rei merovingio, iniciando a dinastia carolíngia, tá? O Carlos Magnus é filho do Pepino Breve, né? E a gente vai dar um enfoque para ele agora, porque o cara não é qualquer pessoa, foi ele que transformou o reino bárbaro em Império Carolíngio. Como que ele faz isso, né? Ele continuou a expansão territorialista dos francos, mas divulgava a fé cristã. Então a igreja coroou o Carlos Magno como imperador em 800 depois de Cristo, tá? Então vocês imaginam, recebeu do próprio Papa a coroa de imperador. A partir daí, ele teve que começar a pensar como que administrar um reino tão extenso. Se na dinastia anterior a importância era a expansão e consolidação do reino, nessa vai ser administrar o reino franco. Como você administra um território gigante? E é assim que ele começa. Ele divide, olha, prestem atenção, ele fragmenta o território. Isso vai ser muito importante no feudalismo. Ele vai fragmentar o território em ducados,
que são em condados, né, primeiramente, desculpa, condados, que são pequenas extensões de terra que vão estar sob o domínio do imperador. Os ducados, que vão ser áreas militares que vão proteger esse condado. Então, percebam a delimitação. Ele divide o território em 3 partes. Por quê? A primeira, o condado, os ducados, as áreas militares, e a última, as marcas, que vão começar, são delimitações de fronteira, para proteger as fronteiras dos reinos francos, dos diversos territórios do Reino Franco, tá? Ele vai pedir para que as pessoas registrem, documentem os feitos. Isso é inédito na história, então a gente vai ter muita coisa desse período do Império Carolíngio por conta desses registros, né, tributários, de moeda. Ele vai mudar a capital de Paris para a Alemanha, né, atualmente falando, tá? Naquela época não tinha esses nomes, e vai tomar essas medidas de fragmentação do reino. Isso vai ser muito importante. Peguem o que eu falei, fragmentação do reino, relação de suzerania e vassalagem. Quando vocês observam essa imagem, o que vocês estão vendo? Alguém recebendo, né, uma homenagem de outra pessoa e alguém registrando esse feito, tá certo? A relação de suzerania e vassalagem vai ser muito importante. Por quê? Esses condados, ducados e marcas eram cuidados, administrados por nobres, os condes, os duques e os marqueses. Provavelmente você já ouviu falar desses nobres aí. E eles vão jurar, né, através de um rito como esse, a vassalagem em relação ao imperador. Então eles vão jurar fidelidade. Essa relação, o vassalo, né, jurava fidelidade ao senhor, em troca de terras. Em troca, porque terra naquela época era poder e riqueza, tá, gente? Não era dinheiro, não. Naquela época era terra, era o símbolo de poderio. Então ele vai num rito de homenagem, que a gente chama de homenagem, jurava fidelidade ao senhor. Esse cara, esse terceiro elemento aqui, é o que a gente acabou de falar da administração. Ele registrava o que estava sendo dito naquela homenagem, o que estava sendo prometido. Então, isso é um feito inédito. O fim do Império Carolíngio vai começar com a morte do Carlos Magno, tá? O seu filho, Luís Piedoso, não consegue manter o território, a administração daquele território enorme, e isso vai piorar com a sua morte. Ele quase não é significativo, a gente só fala dele para ligar com os netos do Carlos Magno, né? Os filhos do Luís Piedoso, eles vão começar uma guerra pelo território e vão fragmentar em 3 partes, cada uma para um filho, o território, o Império Carolíngio, o Império do Carlos Magno, e através do Tratado de Verdun. Com esse tratado, a situação piora, porque começam as invasões dos muçulmanos, dos vikings, dos húngaros. E quem vai se pôr à frente para defender esse território? Os condes, os marqueses e os duques. São esses nobres que vão se pôr à luta para proteger o território franco. Isso vai aumentar o prestígio deles, vai aumentar o poderio local. Olha o que eu estou falando, vai aumentar o poderio local. E isso vai gerar com que o poder comece a se fragmentar. Quando o poder começa a se fragmentar, a gente está falando de uma coisa muito importante, o princípio da formação política do feudalismo, que é o seu próximo tema, tá? Para finalizar a nossa aula, a gente não pode esquecer, dinastia merovingia é o Meroveu, Eurico e Clovis, período de expansão e unificação do reino. Dinastia carolíngia é o Carlos Martel, Pipino e Carlos Magno. Fase de consolidação e proteção do território. Deixa de ser um reino e se torna um império, tá? Não pode esquecer disso. Muito obrigada por me acompanhar. Finalizamos mais um estudo do tema, a evolução do Reino Franco. Explore os materiais propostos, deem uma olhada lá no material complementar e aproveitem.